A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, firmados no Espírito Santo, firmados na palavra de Deus, nós também estamos firmes nas promessas daquele que não erra, daquele que não falha, daquele que faz todas as coisas segundo o seu eterno propósito. No livro de Atos, no capítulo 2, nós temos a seguinte passagem, no que diz respeito à primeira pregação da igreja por meio de Pedro. Pedro é aquele que recebeu a chave do reino. Ele abriu o reino em Pentecoste. Quando que o reino veio? O reino veio quando o Espírito Santo veio. E línguas de fogo foram vistas, repartidas sobre cada um que estava ali reunido. Portanto, o mesmo fogo que apareceu a Moisés na sarça, o mesmo fogo que consumiu a oferta daquele que a apresentou, Gideão, o mesmo fogo que Elias fez descer do céu, o mesmo fogo que os apóstolos receberam, o fogo que é o Espírito, da mesma brasa que tocou o lábio de Isaías. É o Deus verdadeiro. Então, veio e está aqui na terra. Mas quantos que hoje conhecem este reino e sabem deste reino e compreenderam que a igreja ela é onde está o reino de Deus, é onde Deus reina, é onde Jesus é o rei. Mas vejamos que, ao terminar a pregação, Pedro diz no versículo 38 do capítulo 2 de Atos: se você quer saber sobre o reino e sobre a igreja, leia o livro de Atos. Veja como os apóstolos fizeram, como os irmãos andaram. E ele disse assim, quando os que ouviram a palavra, a pregação, perguntaram no versículo 37. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se o coração em perguntar a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe ainda. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Veja que eles aceitaram a palavra e eles foram batizados. Mas eles aceitaram a palavra de quem? A palavra da língua de fogo que tinha vindo sobre Pedro. A palavra do Espírito de Deus. Não é a palavra do homem. A palavra do homem hoje está fabricando muitas coisas e fazendo muitas coisas que Jesus não disse, que os apóstolos não disseram, que Deus nunca disse para você fazer. Você tem que aceitar uma palavra. Se você não perceber que a fé que nos salva desta geração perversa é a fé numa palavra, você aceitará a palavra de muitos homens como sendo de Deus e que Deus nunca falou e que é o homem que está falando. Portanto, leia com atenção e veja que é uma promessa. Que promessa? A promessa Deus deu no livro de Joel. O profeta Joel tinha dito que Deus derramaria o seu Espírito. O Espírito Santo vem sobre nós. E o Espírito Santo é o reino.
pois ele traz Jesus Cristo como rei. Pois Jesus falou a respeito dele, e ele receberia tudo que era dele. Não é assim no Evangelho de João? Portanto, a pergunta é: que palavra você recebeu? Você recebeu a palavra de quem? Quem falou com você? Foi o Espírito de Deus? A palavra que você recebeu é de Deus ou é do homem? A igreja pratica a palavra do homem ou a palavra de Deus? O ensinamento dos apóstolos? Portanto, isto é central na nossa vida no reino. Jesus começa os evangelhos pregando o arrependimento e o reino. O arrependimento é abandonar a sua palavra. O que é você abandonar a sua palavra? Abandonar seus pensamentos e sua maneira de agir. Para você aceitar a palavra de Deus. Deus é Espírito, Deus é o Verbo, Deus é a palavra, e ele veio trazendo toda a realidade da morte e ressurreição de Cristo. Tudo que Cristo fez, o Espírito Santo, o Espírito de verdade, vai tornar real na sua vida. Porque você crê em Cristo, então recebe a palavra de Cristo. E para a igreja, a doutrina dos apóstolos. Para aqueles que receberam a palavra de Cristo. Então, veja que versículo 40 diz assim: salvai-vos desta geração perversa. Desta geração perversa. Até agora, você pensa que alguém é bom? Você está com esperança que o homem seja bom? Que seu vizinho, que seu parente, que seu amigo, que a sua amiga seja bom? Não! Todos nós, se não formos salvos por Cristo, nós somos da pior espécie. Somos perversos e temos uma natureza maligna. Precisamos ser salvos. E só somos salvos quando nós aceitamos a palavra de Deus. Leia bem, porque os que ouviram a palavra que queima, o fogo que Jesus veio acender na terra, ele não disse isso no Evangelho? Eu vim acender o fogo na terra que queria e desejava que já estivesse aceso. Portanto, ele diz: salvai-vos dessa geração perversa. Não adianta a geração perversa, isto é, o homem velho tentar fazer as coisas para Deus. Deus não olha, é como Caim tentando agradar a Deus, trazendo frutos da terra. Deus não aceita. Isso vai produzir divisão e ira. Não se engane, aceite somente a palavra de Cristo, aceite somente a doutrina dos apóstolos. Não se engane. Ele diz que os que aceitaram a palavra foram batizados. O que eles receberam? O dom do Espírito Santo. No versículo 38, diz que nós somos batizados em nome de Jesus Cristo. Significa, recebemos tudo que o nome é. Ser batizado em nome de Jesus Cristo significa entrar na realidade de Jesus. Porque o nome Jesus Cristo envolve Jesus na sua humanidade e Cristo na sua deidade, como um ser de Deus. Então, temos: recebereis o dom do Espírito Santo. Você recebe o dom do Espírito Santo. O que significa receber o dom do Espírito Santo? Dom de sabedoria, dom de ciência, dom de visão. Veja que no cumprimento da profecia de Joel, há sonhos e visões. O Espírito Santo vai te dar sabedoria para você interpretar, para você compreender, para você viver a vida cristã na luz. Pois nós agora somos filhos da luz. A língua de fogo, a luz veio sobre nós. E nós a recebemos. E o reino está aqui. E nesta era da igreja, o reino é interior, é oculto, mas chegará o tempo do reino se manifestar, será no milênio, no tempo em que a igreja vai reinar com Cristo, em que a terra vai se encher do conhecimento de Deus. Portanto, vamos perceber a palavra que nós recebemos.
Você recebeu o dom do Espírito Santo. Você recebeu a palavra que veio pelo Espírito. Não é a palavra do homem. Se você está fazendo, praticando e andando segundo a palavra de algum homem, você está enganado. Você está perdido. Você ainda não encontrou a verdade. Você ainda não ouviu o fogo que desceu do céu. Você ainda não foi tocado pelo Espírito Santo. Você ainda está andando segundo a carne e sendo enganado pelo seu próprio coração. Jeremias 17. Enganoso é o coração, corrupto e perverso. Você ainda está na geração perversa. Essa palavra é muito forte. Geração perversa somos todos nós que nascemos sob o signo do pecado. Não amando a Deus, não gostando da palavra de Deus, não querendo se aproximar de Deus. Pelo contrário, como Caim, saindo sempre da presença de Deus, errante, fugindo. Nós que recebemos a palavra, damos o testemunho. O reino de Deus está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Você que aceitou a palavra, viva por meio da palavra. O Espírito está em você. Somos templo deste Espírito. Ele vive em nós e se move em nós. Você que aceitou a palavra, viva por meio da palavra, pois a palavra é o próprio Deus. Cuidado, não siga a palavra de deuses estranhos, mas viva da palavra do Deus único e verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e que nos veio por meio do Espírito Santo. Fiquem todos na paz do Senhor, orem e vigiem, para que os que estão em Cristo Jesus permaneçam na palavra. Em João 15, Jesus disse: se alguém permanecer na minha palavra, eu permanecerei nele. Permaneça na fé, pois fé é poder de Deus. A paz do Senhor a todos. Amém.